Vocês estão me ouvindo? Sim, pode ir. Boa noite, meu nome é Daniel Motti, sou R3 aqui do serviço e hoje eu vou apresentar o caso clínico. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel, doutora Lívia e doutor João Bertô. O nosso caso é de um paciente masculino de 51 anos, pardo, natural de Cuba e procedente de Osasco. Ele chegou aqui no nosso pronto-socorro com uma queixa de baixa de acuidade visual no olho esquerdo há 2 dias. Ele tinha sofrido um trauma há 2 dias com um disco de lixadeira, uma maquita. O paciente não tinha comorbidades. Ele chegou com uma acuidade visual de 20/20 e conta-dedos a 1 metro. Um defeito à frente relativo de uma cruz. E na biomicroscopia ele apresentava uma hiposfagma, uma laceração na conjuntiva temporal e uma reação de câmara anterior de 3 cruzes. Essa é a retinografia de grande angular. E aqui é a retinografia do paciente. E esse é o OCT do olho esquerdo. Então, diante desse caso de um paciente masculino de 51 anos, sem comorbidades, com um trauma ocular contuso, que evoluiu com uma baixa de acuidade visual em olho esquerdo, gostaria de abrir agora para hipóteses diagnósticas e conduta. Então, quem que quer iniciar essa discussão? Então, trauma contuso, com vários sinais traumáticos, segmento anterior e posterior. Então, se alguém quiser elencar os diagnósticos aqui e ver como a gente encaminha esse caso. Alguém pode começar? Mesmo sendo contuso, foi feito um raio-x? Ele não tem corpo estranho, João. Mas foi feito? Foi, não tem corpo estranho. Tá bom. Mas ele tem a laceração, não foi feita uma ecografia, de certeza que ele não tem nenhuma perfuração. Não tem, não tem. Tem laceração só de conjuntiva, não é laceração escleral. E tem esse quadro que é por uma retinopatia contusa, né? A Maria Tereza não consegue abrir o microfone. Se eu puder abrir para ela. Algum outro comentário? Fora o corpo estranho intraocular? Ele tem um descolamento seroso no feixe papilomacular, tem um sinal de hiperrefletivo aí, ao nível da nuclear interna e das plexiformes, que sugere um quadro de PAN. Ele não tem sangue, né, nem no vítreo, nem na retina. Não Cleide, consigo ver muito bem. A imagem não está muito boa aqui, Cleide, mas ele tem uma hemorragia que parece ser subretiniana no feixe papilomacular. Não dá para ver muito bem nessa imagem por causa da opacidade de meios, mas depois você vai ver na foto seguinte, vai ficar mais nítido, tá? Então, Cleide, assim, imagina... Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Olha a localização dessa imagem hiperrefletiva. Ela está na nuclear ou está acima da nuclear? Se ela estiver acima, daí eu já começo a pensar em sangue. É que eu não parece que está mais para plexiforme interna e camada de células ganglionares Então, eu fiquei na dúvida, porque É. tem alguns cortes que passam pela nuclear interna, mas não é só a nuclear interna que está afetada aí. Eu acho que está um pouquinho acima também, né? Então, sendo acima, assim, uma hipótese seria que fosse sangue, mas aí a gente tem que ver no fundo do olho, e daqui eu não vejo que tenha sangue temporal a macro. mas não parece... Um edema não mais parece, extenso, né? Eu acho que não parece sangue, ela não tem sangue temporal na localização dessa imagem hiperrefletiva. A minha dúvida é se isso pega plexo capilar superficial ou profundo. Se você chamar isso de PAN ou uma isquemia mais superficial. Essa é a Mais dúvida. para um exudato algodonoso, né? Então, também o aspecto do fundo do olho ajudaria, né? Porque o PAN aparece como uma lesão mais amarelada, e enquanto que se pega o plexo superficial é mais tipo exudato algodonoso, é flocoso, bem branquinho.
Não aparece exudado, né? É uma Não imagem que, aparece. pela fundoscopia e pelo OCT, lembra, eu concordo com você, justa foveal parece mais um PAN, mas é que o PAN ficou um pouquinho acima aí, né? Ficou um pouquinho mais para Sim, cima, quer dizer, sim. talvez não seja Aham. só uma lesão de PAN, uma lesão de PAN, talvez De um PAN. qualquer forma, é uma isquemia, Certo, é uma lesão de caráter isquêmico, sim. e, enfim, ele tem, acho que tem alguma hemorragia vítreo, tem que procurar a periferia se não há Cultura. rupturas. Uhum, Então, tem um quadro aí que é de uma concussão, uma vasculopatia oclusiva traumática, uhum, com esse descolamento seroso, e possivelmente alguma outra coisa na periferia da retina que tem que ser perfeito. procurada aí. Cleide, uma outra coisa que ele pode ter, eu não sei se vocês concordam, nessa área de hemorragia, entre o disco e a mácula, no feixe papilomacular, ele pode ter uma ruptura de coroide também, que causou essa hemorragia, porque a impressão da hemorragia é que é subretiniana. Tá? Uma das fotos parece ter temporal, uma pequena rotura de coróide, Tá, justa foveal. pode ser também, Mauro. Então a gente tem que procurar, nesses casos, também rupturas de coroide, certo? Não O parece ter ACT não nenhuma. apareceria? O ACT passando aí não apareceria? Apareceria, John. Só Então, que o corte não está passando por ele. Eu não estou vendo hemorragia aqui, né? Tem esse líquido subretiniano, eu não sei onde está localizado o corte aqui, Daniel, você sabe onde estão esses cortes? Exatamente. Ele está bem na região do disco óptico, O disco bem óptico é central ao grande. disco. Ele vai lá de cima da mácula até lá embaixo. É bem central ao disco. Bem central, esses três É, cortes. Porque, olha, se sim. você pegar o corte que está embaixo, esses dois, o da esquerda e o do meio, então, no centro um pouquinho acima, mas o da direita está mais abaixo. Então, eu acho que o da Uhum, direita passa por essa área de hemorragia. sim. E o que a gente vê desse líquido, desse descolamento seroso, Cleide, talvez seja mais, uma boa parte dele seja um sangramento. Sangue? É, Eu não vejo apesar de sangue não ter daqui, uma mas imagem, apesar de não ter sombra, né? Se a gente é, visse o corte direitinho onde está passando, eu acho que passa por essa área de hemorragia. Talvez a gente esteja passando um pouquinho acima do sangue, onde ele está liquefeito em cima, e onde ele se sedimenta embaixo, esse corte ainda não passou, sabe? Talvez. Mas é que O o corte da Pimentel, se fosse direita... sangue, Oi? se fosse sangue, não daria uma sombra no EPR? Daria, E daria, eu não Cleide. estou vendo a sombra aqui. Concordo, Teresa, concordo. É que eu estou vendo a imagem aqui, e depois você vai ver a imagem seguinte com menos opacidade, você vai ver que essa hemorragia fica muito nítida. E vamos ver, a gente pode ver os OCTs próximos e a gente vê se tem essa colocalização aí com... O que o John perguntou é importante, ele falou, pô, os cortes a gente não consegue ver a ruptura de coroide, deveria ver. E a gente não viu aqui. Então, é um outro mecanismo do corte, não envolveu a corda capilar, você não teve um rasgo do EPR da corda capilar, então, né? A E princípio. o ACT da direita é o que passa na FOV, né? Apesar de não estar aparecendo pelo diagrama do ACT, pelo aspecto do corte, é o que parece ter a Que passa pela depressão FOV. central. Isso. Então, talvez a gente, esse corte um pouquinho mais para baixo, mostraria mais a Isso. hemorragia, que é o que a gente não tem, certo? eu Essa também aí. gostaria de fazer. Eu não sei se a gente pode falar em isquemia, oclusão, 2 dias de trauma, tá cheio de edema, e eu acho que tem que esperar um pouco. O cara é jovem, fluoresceína foi feito? Tem aí? Tem. Mas, John, o que a Cleide está falando, essa imagem hiperrefletiva que envolve Sim, a mas nuclear assim, interna. eu sei, mas isso para mim não me parece PAN, é muito localizada, entendeu? E esse conta-dedos dele é que realmente estou estranhando, que ele poderia enxergar um pouco mais. Eu acho que é por opacidade de meios, viu, John? Pode ser. É um pouco de hemorragia vítrea, Esse talvez. PAN dele é muito localizado, entendeu? Quer dizer, O PAN, em geral, não cursa com baixa de acuidade visual, cursa com sim, se escotoma não tiver. paracentral, né? O prognóstico até do PAN é muito bom, né? Dependendo do quadro clínico, talvez. Mas Só uma pergunta. Você falou que tem pupila aferente ou não? Tem. Tá? Tem pupila Uma aferente. cruz. Tá. eu acho que a Vamos opacidade de ver. meio justifica isso só. Vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece. Você já fez outros exames? Tá, então aqui a conduta é só observação.
e examinar, fazer um exame melhor da periferia para ver se não tem ruptura e ver esse paciente de perto. Talvez ele tenha uma uveite traumática, muito provavelmente, então tá colírio de anti-inflamatório nesse olho, certo? Daria por boca também. Eu daria. Por Tá boca. bom. Então vamos ver a evolução? Aí a gente consegue ver melhor esses diagnósticos aqui. Então, as hipóteses diagnósticas aventadas no momento foi de uma uveite traumática, um comótio, uma PAN questionável por esse achado de OCT, e também ficou questionado uma ruptura de coroide. A conduta inicial foi expectante, foi acompanhamento clínico. O paciente recebeu alta com prednisolona e tropicamida colírio. 2 semanas depois do trauma, o paciente já apresentou uma melhora muito importante da acuidade visual, foi para 20/100, e uma melhora da hemorragia vítrea. Na retinografia, a gente consegue perceber que houve uma absorção da hemorragia vítrea e a gente consegue ver um pouco melhor essa hemorragia retiniana. Que foi realizado um OCT do paciente, que mostra o descolamento da retina neurosensorial com um conteúdo hiperrefletivo e uma alteração a nível de GPR. Mais temporal à fóvea, a gente consegue ver uma desorganização da nuclear interna e da nuclear externa. Vamos discutir esse OCT. Eu acho que dos diagnósticos, você tem mais OCTs aqui para mostrar? Você tem uma sequência deles? Eu tenho o anjo OCT. Então vamos discutir primeiro o OCT para a gente ver o que a gente vai ver no anjo OCT, senão... Então, aí essa imagem aqui no OCT estrutural, que passa por essa hemorragia. Então, o que a gente estava vendo lá atrás era uma hemorragia, mas o corte era mais superior. Então, a gente não via tanta celularidade aqui. Então, a gente está vendo o conteúdo mais hiperrefletivo, embora não tenha sombra aqui. Mas isso está passando pela hemorragia, essa hemorragia subretiniana. E essa elevação no EPR aqui é compatível com uma ruptura de coroide pequena localizada aí. A gente vai ver depois, quando desaparecer essa hemorragia, se realmente é uma ruptura de coroide ou não. Mas, a princípio, essa imagem pode ser. Ela tem uma fragmentação da zona elipsóide que explica, então, essa baixa de visão, certo? E aquela imagem do PAN, você vê a nuclear interna aí íntegra, né? Aquela imagem não se repete aqui, pelo menos nesse corte, certo? Alguém tem algum comentário a mais para fazer aqui? É interessante, ficou uma irregularidade da retina interna ali, temporal à fóvea, né? Ficou. É como se aquela isquemia fosse no plexo capilar superficial e não no plexo capilar profundo. É o que eu tinha falado para a Cleide antes. Parece que ele perde retina interna, ele não perde nuclear, a parte da retina mais superficial da retina interna, não a nuclear interna. A nuclear interna está preservada. Mas o que eu acho que chama mais atenção é ele ter perdido a retina externa, né? A gente não vê os fotorreceptores. Sim. Se voltar no OCT, enfim, se voltar no OCT primeiro que mostrou, ele tem uma imagem também hiperrefletiva nessa topografia dos fotorreceptores. Eu confesso que eu não saberia muito bem explicar, tinha visto, porque teoricamente não justificaria, não seria por isquemia. Enfim, não saberia explicar muito bem porquê, mas se olhar os primeiros OCTs, ele tem uma área de hiperreflectividade aí na retina externa, camada de fotorreceptores, e o que mais chama a atenção é que justamente essa parte onde parece ter havido um comprometimento maior. Então, o Mauro, aí talvez tenham 2 hipóteses. Uma, essa hemorragia que a gente vê que em parte, olha, ela talvez chegue na região foveal, tá? E a segunda é que o edema de Berlin, a contusão de retina, ela altera a zona elipsoide. E depois a zona elipsoide se recompõe com o tempo. Então, acho que talvez a gente tenha vendo, a gente está vendo a retina externa aí, são 2 aspectos. Uma zona elipsoide fragmentada, você vê a limitante externa pelo menos melhor, mas quando chega na fóvea, a limitante externa que chega nasalmente, você não consegue ver bem. Mas a zona elipsoide, a zona de interdistação estão bem afetadas, embora o EPR não tenha alteração, certo? Então pode ser pelo... Sérgio, vendo em retrospecto o aspecto de agora
a gente vê que o sangue subretiniano não bloqueia, não faz a sombra que eu estava esperando ver. Então, provavelmente, todas aquelas coleções que tinham aqueles subretinianos eram sangue, né? Não dá para saber se Provavelmente. era seroso aquilo, porque aqui também não está tendo sombra. É. Aqui O mais eu acho provável é que ela que fosse sangue mesmo. E daí existe um pouco de atrofia da retina externa pela reabsorção do sangue. sim, Só que também. é muito pouco tempo, 16 dias já atrofiar tudo assim. Eu acho que jovem, em geral, com sangramento pequeno, mesmo com ruptura de coróide, a gente vê uma evolução boa com recuperação visual. Né? Ao contrário de sangramento em DMRI, por exemplo, você já tem uma isquemia da corocapilar grande, né? Então, o sangue, a toxicidade do sangue é bem maior do que num paciente jovem com trauma agudo, não tendo patologia nenhuma antes, né? Algum outro comentário aqui do OCT? A gente pode seguir para avaliação multimodal. Então vamos seguir, Daniel? Vamos ver. Foi realizado também hoje o CT. À esquerda, a gente tem a camada superficial, o plexo superficial, e à direita, o plexo profundo. Nas duas imagens, tanto no plexo superficial como profundo, existe uma diminuição do fluxo temporal à fóvea. Aqui com Daniel, se eu puder, aqui com um problema. Esse aparelho aqui, ele não consegue visualizar fluxo adequadamente no plexo capilar profundo. Uhum. Então, essa imagem a gente vê em muitos pacientes com fluxo normal no plexo capilar profundo, que é a direita aqui. O plexo capilar superficial, a gente tem que ver se o SLAB passa exatamente no plexo capilar superficial, porque ele tem aquela área de perda de retina interna. Sim. Então, aqui as duas imagens, eu não sei se a gente pode dizer exatamente que ele tem perda capilar. Se alguém quiser comentar isso aqui. O ideal seria ter o corte B-scan embaixo, né? Exatamente. Para a gente ver os slabs se estão passando na retina no mesmo nível, está acompanhando a irregularidade da retina ou não, né? Exatamente. Mas já tem um Ou sinal ver de a artefato. segmentação automática do outro olho também, por um ao lado do outro para você ver. O comparativo também poderia dar uma ideia. Mas um sinal de artefato que a gente vê é essa projeção desse grande vaso temporal à mácula do superficial no profundo. Então, mostra que realmente a segmentação não está adequada. Vocês estão vendo o que a Cleide falou? Para quem está assistindo a reunião, esse vaso, o último vaso maior da imagem à esquerda, que aparece na imagem da direita. Então, isso quer dizer que é uma imagem é um artefato de projeção. Está relacionado com você, o teu SLAB não está adequadamente posicionado. Então não dá para a gente dizer, eu acho que inferir muito se ele tem isquemia ou não aí, entendeu? Então isso era uma forma que o Daniel estava querendo de reforçar a ideia do PAN, entendeu? Se ele Eu acho tivesse... que aqui vocês viram a diminuição da espessura da retina. Eu acho que quando você faz plexo superficial e profundo, você está considerando uma retina de espessura habitual. Agora, ali, aquela retina temporal, ela está pelo menos metade da espessura da outra. Então, eu acho que os plexos se confundem ali mesmo. É difícil fazer a segmentação ali. É isso que a gente está falando. Então, você tem que prestar atenção na segmentação. A segmentação automatizada dá erro aí. Então, você tem que acertar manualmente a segmentação. Né? Por isso que tinha que ter o corte embaixo aí, para a gente ver o OCT estrutural e o fluxo no OCT estrutural. Para a gente ver se esse anface corresponde àquela área que supostamente estaria o plexo capilar superficial e profundo. Então, aqui eu não sei, Daniel, se a gente pode dizer muita coisa disso, mas segue, vamos ver mais. Se alguém quiser comentar, é só falar aqui. E aqui a gente tem o Widefield, uma nova avaliação do paciente, 10 meses após o trauma. Ele teve uma melhora muito importante da acuidade visual, foi para 20/25. Na retinografia, a gente percebe uma melhora completa da hemorragia e a presença dessa lesão próxima ao disco. Na autofluorescinografia, a gente percebe uma área de hipoautofluorescinografia na região onde tinha a hemorragia.
Então, Daniel, Não, só para a gente destacar isso aqui. A imagem, não, anda mais um, só para autofluorescência. Então, ele tem uma hipoalto linear próximo ao disco, que pode ser aqui, para mim, característico de uma ruptura pequena de coroide, que é aquela imagem que a gente vê no nosso CT, que é aquela elevação do EPR, essa lesão linear. E, além disso, ele tem uma hipoalto, que é uma faixa que vai da região do disco até a região da fóvea, que provavelmente é onde ele teve hemorragia, que acabou tendo uma redução afetou o metabolismo do epitélio pigmentado da retina, por isso que ele tem essa hipoalto em faixa aí. Todo mundo concorda com isso? Não concordam? O que vocês têm para falar dessa autofluorescência aqui? Sim, concordo. Também acho que é demonstração da ruptura e explica exatamente por que ele tem uma hemorragia tão localizada no feixe, né? Sim. Então, ele teve uma pequena ruptura de coroide aí. E, Cleide, você vê essa faixa de hipoalto que ele tem, que chega na Super fóvea? interessante. Porque ela tá localizada naquela mesma área que ela tinha, mais ou menos na mesma área daquela hemorragia grande. Então, aquela hemorragia acabou lesando, de uma certa forma, o EPR, pelo menos algumas células para diminuir o número de células para diminuir essa refletividade. Né? Essa Conteúdo de autofluorescência. lipofuscina Entendeu? Mas Então, os pontinhos que tem temporais seriam microroturas também? ou lesões focais do EPR pelo trauma. Mauro. Entendeu? Essa faixa que você está falando não pode ser ainda uma lâmina de sangue? Então, a lâmina de sangue, se tiver, John, depois de 10 meses, ele está com 10 meses, poderia dar essa imagem. Tá. Mas ele tem 10 meses, o sangue já reabsorveu, né? Pode ser só uma alteração do epitélio pigmentado aí nessa área. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Secundário ao sangramento que ele teve, né? Certo. Eu acho que a ruptura é só essa branquinha, essa lesão aqui, hiper alto, fluorescente aqui perto do disco, meio oblíquo ali, ali eu acho que realmente é uma ruptura. Pequenininha. As outras você acha que não? Essas outras peripapilares? Eu acho que ele talvez tenha tido várias. Pode até ser. Essas mais perto, superior ao disco. É concêntrico, né, o disco, né? Concêntrico ao disco, Quer ver? Eu acho que na Anjo a gente vai conseguir ver até melhor. Talvez marque um pouquinho mais do que na autofluorescência. Tem umas duas, tem aí, com certeza. E eu acho que temporal também. Então, vocês veem que na mesma área de hemorragia, essa linha vertical, um pouco inclinada aí entre o disco e no fecho papilomacular, é uma ruptura de coroide mesmo. E o que o John está falando é que talvez tenha uma outra mais próxima ao disco, né, na região temporal disco. Então, são duas rupturas de coroide pequenas aí. O que o Mauro falou talvez das lesões... todas elas sejam pequenas rupturas, micro-rupturas. Enfim, defeitos do EPR com trauma contuso. Sim, exatamente. Aquelas temporais aparecem também, né, Mauro? Elas marcam aí. E é gozado, porque aqui a gente não consegue detectar, como na autofluorescência, aquela imagem faixa de lesão, pelo menos uma lesão parcial do EPR. Você não consegue ver na Anjo, mas você consegue ver na autofluorescência, né? Então, pode seguir. Aqui temporal, a fóvea, aquela área de afilamento da retina, você vê que ali alterou e você vê a fluorescência maior aqui, até bem precoce, né? Tá vendo? Sim, da coroide esquecer ali por hipertransparência aí, né? Sim. É possível que seja, sim. Você pode seguir. Aqui a gente tem um corte do OCT exatamente na região onde a gente aventou a hipótese do sinal da PAN, e 10 meses após o trauma, a gente observa que não existe uma atrofia tão significativa da camada nuclear interna, como a gente espera numa PAN. Isso colocou em xeque um pouco o nosso diagnóstico. Esse é exatamente o mesmo corte? Tá, porque não tem do lado aqui, à esquerda você faz referência de onde é o corte, à direita não. Você está vendo esse quadradinho aí com o corte? Uhum.
Vendo? Está escrito Sim, aí, não, assim, a imagem é tá maior. escrito É corte que 6. o corte, ele segmentou mais nessa peridisco. Aqui em cima a gente consegue ver onde estão os cortes. E do outro lado eu coloquei mais em cima, que ele fez um outro corte, ele não fez aquele segmento. Então, mas aí você está comparando cortes diferentes. Aí não dá para você dizer onde estava a lesão, entendeu? Porque, olha, o corte do teu lado esquerdo, a lesão está passando num ponto um pouco acima do disco, no polo superior do disco, certo? Está acima da fóvea. No teu corte da direita, o scan está passando bem no centro do disco, que pega uma parte da fóvea. Então, você está mostrando a direita um lugar e a esquerda outro. Eu acho que para você Talvez mostrar exista alguma exatamente, uma variação. para você mostrar exatamente onde estava, se você teve um pão ou não, que tardiamente você perde a nuclear interna, você teria que mostrar exatamente o mesmo corte. Aqui são cortes diferentes, não dá para você dizer. Mas pegando o OCT da esquerda, essa hiperrefletividade bem no centro parece bem um PAN, e essa que tem um pouco à direita chama atenção o fato de ir até a porção mais profunda da retina. E eu, no fundo, como eu falava, o que chama atenção no OCT à direita, ele tem uma perda da retina interna, mas o que me parece mais predominante é a perda dos camada de fotorreceptores, né? Isso é bem evidente, Núcleos. Moro. Bem evidente. Vocês veem que a nuclear interna, ela desce, né? Ele perdeu nuclear externa aí, né? Perdeu de uma forma intensa nuclear externa aí. Isso com certeza. O outro negócio, Mauro, porque ele perde retina interna aí, né? Ele perdeu camada de célula ganglionar também, a retina interna. Mas na PAN você não perde essa faixa de retina, você perde a nuclear interna exclusivamente, que ele não perdeu, pelo menos nesse corte. Então a gente fica, pelo menos nesse corte, sem saber, viu, Daniel? Nesse corte aqui comparativo, não dá para dizer do PAN. Nesses outros cortes da direita, ele também não perdeu em nenhum momento a nuclear interna. Então, você viu os outros cortes e o comparativo exato e ele não perdeu. Então, aí que é o interessante. O Cleide, você falou do PAN e a imagem à esquerda parece muito o PAN. Então, o que é isso aí? Eu acho que o edema está deslocado, porque eu acho assim que ele deve ter tido então uma oclusão localizada do plexo superficial. Quer dizer, embora o profundo seja aquele mais suscetível, porque é de baixo débito, no trauma com o comocho, ele tem um edema do endotélio, acho que ele teve uma oclusão setorial do plexo superficial, e aí por isso atrofiou a camada de células ganglionares de forma bem localizada. Por que a hiperrefletividade está mais baixa? Ela deveria estar mais alta, né? Ou, eventualmente, restaurou. Como é só edematoso, né? Porque não é uma oclusão trombótica, como a gente vê em outras doenças. Talvez tenha restaurado o fluxo, mas eu acho que teve algum componente no plexo superficial. E quanto à perda da retina externa, acho que a única explicação é a toxicidade mesmo do sangue nessa outra porção. Para tentar explicar, vamos dizer, do ponto de vista fisiopatológico, todos esses achados. Às vezes, na retina externa, a intensidade do trauma pode lesar o fotorreceptor, né? Mas, em geral, quando lesa o fotorreceptor pela intensidade, lesa o EPR junto. Esse EPR está íntegro, então talvez a hemorragia mesmo tinha tido esse papel, eventualmente, né? Difícil É de difícil dizer. porque ele já tinha atrofia da retina externa no começo, né, com 16 dias. É difícil imaginar que com sangue levou uma atrofia tão rápida assim. Mas talvez no trauma exista uma lesão em múltiplos níveis e múltiplos mecanismos de lesão, levando esse quadro que a gente está tentando aqui encontrar um mecanismo único, né? Se é PAN, se é oclusão da plexiforme, do plexo mais superficial, e talvez, na verdade, tenham acometimento de vários níveis topográficos e de vários mecanismos que explicam esse resultado final. Uhum. Quer dizer, uma outra condição seria isquemia coreocapilar, e daí você atrapalharia o fluxo aí da retina externa. Mas aí você teria uma lesão associada de EPR, que você não tem. Sim. Entendeu? O EPR está íntegro. Então, você teria como uma área de atrofia geográfica localizada aí, porque você perdeu a coreocapilar e o EPR está íntegro.
Então, talvez seja duas condições, eu concordo, Mauro, ou trauma direto, causando lesão de segmento interno de fotorreceptor, além do externo, se é um trauma, a energia cinética incidiu aí nessa área de uma forma intensa, e talvez hemorragia ajudando nisso também, né? Impedindo troca metabólica que seria adequada nessa hora aí, você perdeu essas células. Eu acho, então, Cleide, eu acho que também tem a perda da retina interna pelo plexo capilar superficial, mas eu acho que se o Daniel conseguisse um corte exatamente no mesmo ponto, eu acho que focalmente ele deve ter perdido nuclear interna, porque isso é muito sugestivo de pôr essa imagem esquerda aí. Eu também Muito acho, sugestivo. só se existia um PAN transitório por trauma, né? Mas acho que Mas não não. tem, não tem. Quando Isquemiou, forma essa perde, né? imagem, essa Isquemiou, imagem perde. é de isquemia, não tem outra, é isquemia mesmo. Porque isso não é edema, porque se fosse edema seria uma imagem hiporrefletiva, não hiperrefletiva. Então, eu acho que é uma isquemia, mas que o corte, infelizmente, não pegou exatamente no mesmo ponto. Ele deve ter uma perda focal aí que passou despercebido. A gente pode continuar? Uhum. Então vamos lá, Daniel. E aqui a gente repetiu a CTA. O CTA realmente é um exame muito difícil e tem muito artefato. Aqui a gente percebe que não ficou muito bom também o plexo profundo. Tentei fazer uma quantificação da densidade vascular, colocando naquele software ImageJ, onde ele conta a gente coloca no software, faz um esqueleto da vascularização e depois a gente consegue quantificar os pixels da região fazendo a conta da densidade vascular. Mas como tem esse artefato importante, essa análise fica meio desconsiderada, mas mostra que no olho direito o controle, o olho esquerdo o olho afetado, mostra que teve uma diminuição talvez da densidade vascular. E agora... Volta só aquela imagem, Daniel. Então, o Daniel teve esse requinte, né, de mostrar a imagem em formato de pixel. Então, Daniel, super boa ideia, acho ótima, você viu nos dois plexos, né? O problema é que esse aparelho, o plexo profundo, é difícil, acho, de você quantificar, e o plexo superficial, você tem que ser... o teu scan tem que passar exatamente lá, e quando você tem a retina afilada onde ele tem, é difícil de dizer, mas talvez você tenha essa lesão mesmo do plexo superficial, por isso que ele teve atrofia e o que representa aí essa imagem, né? Mas não dá para negar, né? Você compara esquerdo com direito, o esquerdo está pior. Não dá para negar. Deve ter alguma coisa aí, sim. Não, também acho. Mas, John, se você não passa o scan no plexo, não vai ter vaso, não vai ter fluxo. Não, estou falando... Entendeu? Então, mas eu também concordo, João, que aqui a gente não vê onde passou o scan, né? Mas se a gente visse, a gente teria certeza que ele tem perda mesmo, né? Então é isso aí, mas, Daniel, parabéns por essa imagem, é super bonita para a gente ter uma ideia. É um software super interessante, é um software livre que em alguns cliques a gente consegue fazer a quantificação da densidade vascular, então é bem interessante para acompanhar o paciente. E agora eu vou fazer uma revisão. Algum comentário a mais antes de você fazer a revisão? Você está animado para fazer sua revisão? Algum outro comentário? A gente pode fechar isso. Tá, então vai lá, Daniel. Só ia comentar, só acompanhar, porque ruptura de coroide é irmã da membrana neovascular. Sim. Ainda mais nessa localização. Orientar o paciente. Mesmo com 10 meses já de história. Né? Pode formar uma membrana vascular e ele perder visão central no olho esquerdo por isso. Então, o paciente está orientado para isso aí, né? Então, Daniel, vai lá. Agora eu vou fazer uma breve revisão sobre PAN. A PAN é uma abreviação de maculopatia média paracentral aguda. A clínica dos pacientes que vão apresentar esse achado tomográfico são pacientes geralmente de meia idade, de 50 a 60 anos, que vão chegar no nosso consultório com uma queixa de escotoma negativo agudo, geralmente unilateral. A acuidade visual pode, muitas vezes, estar preservada nesses pacientes, então ele vai se queixar que tem uma mancha cega que está incomodando bastante. Na fundoscopia, a gente pode encontrar nessas lesões, né, os pacientes com esse achado tomográfico,
uma lesão branco-acinzentada intrarretiniana de contorno bem suave. Diferente dessa, que é essa lesão mais inferior. A lesão superior é um epistato algodonoso que é mais superior, então o achado dos pacientes que têm PAN é um pouco mais intrarretiniano. Mas muitos pacientes, antes do surgimento do OCT, não apresentavam essa queixa e uma fundoscopia normal. E como ele apresentava uma acuidade visual boa, um exame de fundo de olho normal, antes do advento do OCT ele era liberado e ficava sem o diagnóstico. Mas em 2013 foi descrito esse achado de OCT nesses pacientes, muitos pacientes com essa queixa apresentavam a PAN, que é um sinal de OCT, que é uma banda de hiperrefletividade, que pode ser múltipla ou única, na camada nuclear interna. Geralmente, essa banda de hiperrefletividade evolui em algumas semanas para atrofia dessa camada. Então, o PAN é esse achado tomográfico. Então, a gente nunca vai dizer que tem um caso de paciente com PAN. Tem um caso de paciente com retinopatia diabética que apresenta no CT um achado de PAN. Esse sinal de hiperrefletividade sugere para a gente um sinal de sofrimento das células da camada nuclear interna. Essa camada suprida, geralmente, é suprida pelo plexo superficial, pelo plexo intermediário e o plexo profundo. A nossa mácula possui 3 plexos, o superficial, o intermediário e o profundo, e a camada nuclear interna é suprida por esses dois, o intermediário e o profundo, que formam o complexo vascular profundo. Na imagem da direita, uma imagem muito bonita de um corte histológico, onde o autor mostra essas regiões dos capilares e correlaciona com o OCT. Então, aí ele demonstra onde estão os 3 plexos. Como o achado de OCT, essa hiperrefletividade, é causado por uma lesão microvascular, muitos fatores associados com vascularização podem ser encontrados em pacientes com PAN, como a gravidez, oclusões vasculares, pacientes com anemia falciforme, pacientes que estão em uso de alguma substância, ou muita cafeína, ou sildenafil, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos e pacientes que sofreram algum trauma. Com o advento do OCTA, a análise da fisiopatologia desse achado tomográfico ficou muito mais precisa. Com o OCTA, a gente consegue fazer uma estratificação dos 3 plexos e consegue visualizar aonde que está sendo acometido, onde essa vascularização está sendo acometida. Na imagem da esquerda, a gente tem o plexo superficial e na direita, o plexo profundo. A gente percebe que no plexo profundo desse trabalho, existem algumas alterações que se correlacionam com as regiões onde o paciente apresenta o PAN. Outra ferramenta que a gente pode utilizar hoje para avaliar a funcionalidade desses pacientes é a microperimetria. Nesse estudo, o pesquisador correlacionou as áreas que apresentam PAN com os escotomas. E ele avaliou que, muitas vezes, a acuidade visual do paciente está preservada, mas a qualidade de visão dele é bem prejudicada. O paciente geralmente tem bastante queixa contra esses escotomas. Na literatura, existem 2 relatos de caso que correlacionam PAN com trauma. Esse primeiro relato é de um homem de 29 anos que sofreu um trauma automobilístico e evoluiu com baixa de visão do olho esquerdo. Ele apresenta uma retinopatia de Putcher e no OCT ele apresentava essa banda de hiperrefletividade sugestiva de PAN. Já nesse segundo relato, de um menino de 16 anos que estava jogando futebol e quebrou a tíbia, evoluiu com a retinopatia de Putcher e no achado de OCT apresentou uma PAN. Então, só para terminar, a PAN é um sinal de OCT, de uma hiperrefletividade múltipla ou única na camada nuclear interna, que usualmente evolui para atrofia.
ela está muito associada com lesões vasculares e a evolução geralmente é para o paciente apresenta esses escotomas negativos com manutenção da acuidade visual. É isso. Bom, Daniel. Muito bem. Algum outro comentário final? A gente pode passar para a imagem. Então, Daniel, se puder descompartilhar, enquanto isso, a Lívia compartilha. Tá. Lívia? Isso. Boa noite a todos, meu nome é Lívia. Hoje eu fiquei responsável pela imagem da semana, qual é o diagnóstico. Gostaria de agradecer especialmente ao Dr. Eduardo Cunha, que me ajudou na revisão, e ao Dr. Leandro Bissoli, que acompanha o caso no ambulatório, e ao Dr. Sérgio por toda a orientação da apresentação. A imagem se refere a uma paciente do sexo feminino, de 35 anos, sem comorbidades conhecidas, que acompanha o nosso serviço desde 2015 devido a um quadro de oclusão de ramo de veia central da retina. Ela apresentava uma queixa de redução da acuidade visual recorrente no olho direito. Apesar disso, informava uma acuidade visual corrigida de 20/20 em ambos os olhos, a biomicroscopia não apresentava alterações e a tonometria era normal. Na fundoscopia, nós podíamos observar esse quadro de sequelar, de oclusão de ramo temporal superior e o olho esquerdo sem alterações. Chamava atenção no OCTB scan a presença dessa estrutura, e aqui eu gostaria de abrir a discussão de qual seria o diagnóstico. Então, o que são essas duas torrezinhas aí, na fóvea dessa paciente? Alguém tem uma ideia, tem alguma hipótese disso? Pode ser neovasos de superfície da retina provocando hemorragias de repetição. Tá, mas por que os neovasos na fóvea, Mauro? Por que na fóvea? Por que não na fóvea, Devolve, Pimentel? Porque Não lembro, mas eu vi em algum lugar, tinha alguma desse pessoal estava, acho que era em Mactel 2, não foi? A gente até discutiu que tem a descrição de Sim. neovasos epiretinianos e geralmente é no centro da mácula mesmo, não sei porquê. Talvez então, até por não ter a circulação. Então, se não tem a circulação, é a área que tem mais isquemia. Mas estou chutando, não faço nada. Mas Mauro, eu estou comentando isso para a gente discutir mesmo, que é interessante. A fóvea não é nutrida pela córeo capilar, pela coroide? Certo? Você não tem vaso, você não tem os plexos capilares da fóvea, você não tem. Mas, por exemplo, essa paciente tem um pouco de tecido aí, né? Quer dizer, a gente imagina quando realmente não tem nenhum tecido, quando é só... No fundo, tem as exceções. Primeiro que nem sempre a fóvea não tem nenhum tecido de retina interna. Às vezes você tem diferentes graus de fóvea plana. E o outro que... a gente até discutiu já aquela história da Mani, que parte da retina... externa em situações extremas, tipo retinopatia diabética, você pode ter uma contribuição da retina interna também. Mas, enfim, não sei te dizer. Alguém fala alguma outra hipótese para essas lesões? Além do que o Mauro falou? Estou imaginando que poderia ter algum componente tracional. Mas você vê que para que seja neovaso mesmo, mas alguma tração que levou o neovaso para essa posição. Então, mas você vê que a depressão foveal está formada, né? Aparentemente a aloide está colada aí, né? Mas não tem nenhuma membrana epirretiniana, não tem hiperrefletividade em cima, né? Então poderia ser tração, mas é uma forma esquisita de tração, né? É esquisita. Só se ela fica pulando, não sei. Mas assim, alguma outra ideia? Então, o Mauro falou do Mactel tipo 2, a gente apresentou um caso, acho que foi uma imagem da semana no ano passado. Foi, E que foram neovascularização superficial em Mactel tipo 2. E esses neovasos são descritos raramente em diabetes e oclusão venosa, muito raramente. Por isso que é interessante a gente comentar. Assim, uma forma de ver se é neovaso ou não, e a gente tem um OCT estrutural, é fazer o OCTA, e aí eles têm que ter fluxo, essas lesões, né? Então, seria uma forma de a gente melhorar o diagnóstico diferencial, né?
precisar mais. Então, a Lívia vai comentar sobre isso. A Lívia fez uma revisão super boa disso, e o que o Mauro falou é isso mesmo, são neovasos. Mas é muito pouco usual. O que a gente vê de oclusão venosa e o que a gente vê de retinopatia diabética proliferativa, e praticamente a gente nunca vê essa neovascularização nesse lugar, mas pode existir, né? Então, a Lívia vai comentar aí. Lívia? Isso. Então, mostrando aqui a imagem do nível infrared, a gente observa realmente tufos de neovasos, tanto na região perifoveal inferior, quanto aqui mais próximo às arcadas. E o que eu ocultei da história dessa paciente, justamente que ela já recebeu 6 aplicações intravítreas de bevacizumab, já havia realizado laser setorial, e ela se queixava de vários episódios de hemorragia vítrea, 6 no último ano, e o último há cerca de 1 mês. Aqui mostrando também, né, em destaque, a presença de neovasos ativos, próximo arcada temporal superior, e realizamos o OCTA nessa paciente. Então, a gente observa aqui nessa montagem presença de grandes áreas de exclusão capilar, presença de colaterais também, o plexo capilar superficial nesse corte, nesse 3x3 milímetros, né, centrais. Nós conseguimos observar também a área de exclusão capilar, e aqui na região perifoveal inferior nós temos os capilares mais dilatados, né? E observem aqui na imagem de correlação que apresenta fluxo naquelas estruturas acima da membrana limitante interna. Se nós deslocamos o SLAB para a região da interface intravítrea, a gente consegue observar a morfologia desses neovasos com esse aspecto de vários loopes microvasculares. Diante de uma paciente com neovasos ativos e ocorrência de hemorragias vítreas de repetição, a conduta foi a complementação da fotocoagulação setorial. Era uma paciente que apresentava muita resistência a novas injeções intravítreas. E aqui eu trago a evolução 3 meses após o laser. Ela permanecia com uma acuidade visual de 20/20, não apresentou novos episódios de hemorragia vítrea. No CTB scan, essas estruturas persistiam, mas observem que houve uma discreta redução no seu tamanho. E no OCTA, houve uma redução do fluxo na detecção pelo OCTA, em que a gente aqui não observa mais aquela arquitetura organizada, como a gente via antes da complementação do laser. Também o comparativo do OCT do plexo superficial, em que nós temos aqui aqueles vasos que eram mais dilatados, eles não estão mais dilatados após o laser. Então, agora, sobre a revisão, né? Primeira coisa que nós temos que ter em mente, os neovasos, eles são a marca registrada das retinopatias proliferativas. Eles se iniciam intrarretinianos, que são as chamadas IRMAs, e quando eles atravessam a membrana limitante interna, é que eles são chamados neovasos retinianos. E aí o vítreo tem um papel fundamental no desenvolvimento desses neovasos, porque ele serve de arcabouço para sua proliferação. Tanto é que o status do vítreo, ele é muito importante no prognóstico de pacientes com retinopatia diabética e também com oclusões venosas. São neovasos, eles não apresentam tight junctions, então eles extravasam no exame de angiofluorescinografia. Em relação à localização, também varia de acordo com a retinopatia proliferativa. Na retinopatia diabética, por exemplo, nós temos um predomínio dos neovasos na região do nervo e das arcadas, que são justamente os locais de maior adesão vítrea. Nas oclusões venosas, geralmente eles se formam no limite entre a retina perfundida e não perfundida. E no caso da retinopatia falciforme, os CIFANs se localizam na retina periférica. Agora, especificamente sobre os neovasos de fóvea. Eles foram descritos, primeiramente por Finkelstein, em 1981, uma série de casos com 3 pacientes diabéticos do tipo 1 e isquemia macular. Ele denominou esses neovasos como neovascularização retiniana bilateral abortiva. Nesses 3 pacientes, eles apresentavam uma boa visão e Finkelstein colocou que tinha um curso benigno, esses neovasos de fóvea. Somente 6 anos mais tarde foi publicada uma nova série de casos em 7 pacientes. Aqui eu tive acesso às imagens de angiografia fluorescênica desse artigo, em que nós vemos uma zona vascular da fóvea bem aumentada, irregular, presença de muitas áreas de exclusão capilar, com os neovasos na borda da zona vascular da fóvea. E o outro artigo, que é o terceiro mais citado nesses trabalhos, foi publicado em 2003, em que nós temos a primeira descrição do aspecto desses neovasos foveais no OCT, nesse caso, no OCT time domain, em que nós temos essa estrutura acima da membrana limitante interna. Um achado bastante raro, e existem apenas 12 relatos de caso de neovascularização foveal publicados. E eu me baseei nesses artigos para construir a revisão. Então,
Quanto aos aspectos epidemiológicos, a maioria é unilateral. Nós temos um total de 21 pacientes com esse achado e 25 olhos. Não há predileção por sexo, homens e mulheres são acometidos igualmente. E a principal associação sistêmica é o diabetes mellitus do tipo 1, com 60% de pacientes, seguido pelo diabetes mellitus do tipo 2. E aqui eu gostaria de destacar que os pacientes com neovasos de Fovea e diabetes mellitus do tipo 2 são pacientes com diabetes de longa data, insulino dependentes, com mau controle glicêmico, e existem 2 casos relatados em pacientes com incontinência pigmente, que é uma síndrome genética rara, que acomete pele, sistema nervoso central, e a principal manifestação oftalmológica são oclusões vasculares. Em relação à idade de acometimento, eu considero uma faixa etária relativamente mais jovem, com média de idade de 39 anos no diabetes tipo 1, 55 no diabetes tipo 2, e nos 2 casos de incontinência pigmente era na faixa etária pediátrica, uma criança de 1 ano e meio e de 5 anos. Então, cabe a pergunta, né? Por que a fovea é geralmente culpada? Né? Por que a neovascularização foveal é tão rara? E a resposta para isso se dá justamente na anatomia, em que nós sabemos que a fovea ela apresenta apenas a retina externa, que é suprida por uma córeo capilar que é ricamente vascularizada. Então, mesmo em retinopatias isquêmicas, em que nós temos grandes áreas de exclusão foveal, se nós tivermos uma córeo capilar eficiente, ela consegue nutrir essa fovea e não cria um microambiente propício para a formação de neovasos foveais. Então, partindo desse princípio, foi proposta uma teoria, em 2010, que esses casos de neovascularização foveal deveriam ter uma associação também com hipóxia de coroide. Isso faz bastante sentido no caso dos pacientes diabéticos, em que já foi comprovado que na retinopatia diabética proliferativa de alto risco, há uma redução significativa do volume e do fluxo coroidais. Mas vejam que isso não explica o nosso caso, por exemplo, que é um caso de oclusão de ramo venoso, e que é uma doença de retina interna, que teoricamente a córeo capilar é saudável, né? Então, a fisiopatologia da neovascularização foveal ainda precisa ser melhor elucidada. Em relação à apresentação clínica, a acuidade visual é bastante variável. Nós temos casos que vão desde 20/20 até 20/400. Alguns relatos de casos descrevem um curso benigno, mas aqui eu questiono esse curso benigno porque os pacientes não foram acompanhados por muito tempo. Então, a gente precisaria de mais estudos prospectivos sobre esses pacientes. Em geral, há uma boa resposta tanto à panfotocoagulação quanto à terapia intravítrea, e existe uma associação importante com a isquemia macular, exceto em 2 relatos de caso, mas que também pode ter alguma limitação das imagens da angiografia fluoresceínica, desses 2 trabalhos. Trago aqui algumas imagens do multicolor, em que nós temos destacado o neovaso perifoveal, e na angiografia fluoresceínica, a presença de extensas áreas de exclusão capilar com a neovascularização e extravasamento para a cavidade vítrea. O aspecto OCT é muito semelhante ao nosso caso, uma estrutura de refletividade moderada se projetando para a cavidade vítrea, acima da membrana limitante interna e com um discreto sombreamento óptico. Outras imagens, a geografia também mostrando a exclusão capilar, aumento da zona vascular foveal e o aspecto das lesões hiperreflexivas acima da membrana limitante interna. Observem aqui a hialoide posterior aderida. O OCTA contribuiu para um melhor estudo dessa alteração, principalmente porque você não tem a influência do leakage. Então, em pacientes, por exemplo, que apresentam neovaso de fovea e edema de mácula, a angiografia fluorescênica vai acabar, pelo leakage, vai acabar sendo obscurecendo, né, os neovasos perifoveais. Então, a CTA permitiu um melhor estudo da morfologia dos neovasos foveais, que é descrito como loops microvasculares, e permitiu também nós sabermos que eles derivam do plexo capilar superficial. Aqui alguns exemplos. Esse é da garota de 2 anos de idade, 5 anos de idade, perdão, que apresentam os neovasos foveais, né, com incontinência pigmente, e aqui a estrutura na cavidade vítrea com fluxo de decorrelação. Um outro exemplo de uma paciente diabética de 56 anos, diabetes tipo 2, em que nós temos aqui a formação com os loops microvasculares, na imagem de decorrelação com fluxo, e essa paciente foi submetida à panfotocoagulação e à injeção intravítrea. Observe aqui a regressão dos neovasos. 7 meses após o tratamento, houve uma recidiva, né? Então, assim, responde bem a panfoto e a injeção intravítrea, mas pode recidivar. E aqui eu trago como diagnóstico diferencial, inclusive citado pelo Dr. Mauro, a neovascularização epirretiniana, ou membrana neovascular epirretiniana,
que é um achado recente, descrito em 2019, para pacientes com MacTel tipo 2, mas tem algumas diferenças, né, em relação ao nosso. Primeiro é o próprio aspecto. No OCT scan, que nós não temos aquela imagem que se dirige para o vítreo, né? Aqui a gente tem muito mais uma proliferação epirretiniana que apresenta fluxo ao OCTA. Esse achado está associado à MacTel avançada, né, com afinamento retiniano difuso e pigmentos retinianos, e os autores desse trabalho consideraram como um desfecho neovascular da MacTel do tipo 2, né, em vez de uma membrana neovascular coroidal, seria uma neovascularização epirretiniana. E aqui a origem, né, se situa no plexo capilar profundo, ao contrário do nosso, que vem do plexo capilar superficial. Então, para finalizar, algumas mensagens finais. É um achado bastante raro, somente 12 relatos de casos publicados. Principal associação sistêmica é o diabetes mellitus tipo 1. A acuidade visual ela é variável, de 20/20 a 2400. O curso clínico a gente precisaria de um maior tempo de acompanhamento desses pacientes. E a fisiopatologia ainda não está completamente elucidada, né? Mas a teoria que busca explicar é justamente a associação com o ambiente de hipóxia coroidal. E o tratamento, a princípio, responde bem ao anti-VEGF e à panfotocoagulação, mas pode haver recidiva. Então é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Excelente, Lívia. Parabéns pelo caso e pela revisão. Eu acho que o Sakuno acompanhou esse paciente, né? Ele mandou aqui num bate-papo, um texto. Sakuno, você tem alguma coisa a acrescentar nesse paciente? Você já tinha visto essa neovascularização? Sim, oi, professor, tudo bem? Ela teve isso antes, até quando a gente apresentou, quando eu fiz acompanhamento desse caso aí, uns 3 anos, ela já teve isso uma vez, né? Na época a gente não tinha uma CTA para definir muito bem por que ela tinha essas elevações na época, né? Era exatamente igual que ela teve a apresentação agora. Ela teve um PAN, né? Não sei se, acho que a doutora Cleide também deve lembrar desse caso que te apresentou também no congresso, ela teve um PAN e depois ela teve esse PAN, na verdade, acabou, a gente dava para ver, era bem clássico, né? Tinha os achados no infrared e também no OCT, e depois ela acabou evoluindo para atrofia dessa região temporal da retina dela, que foi onde teve a oclusão, né? Ela teve isso uma vez, a gente injetou, sumiu, e agora parece que pelo jeito teve uma recidiva desses neovasos aí foveais. Eu estava tentando achar o arquivo que da apresentação de 3 anos atrás, mas se eu conseguir achar, depois eu envio aí. Que legal. Porque a gente tem a documentação de mais tempo. Então, mais interessante. Tem um acompanhamento desde quando ela pré-ocluiu até quando ela ocluiu. Assim, tem todas as evoluções dela, pelo menos os 3 anos que eu acompanhei ela. Perfeito. Gustavo, se você puder compartilhar com a Lívia, eu acho que esse é um caso para publicação, porque essa documentação da neovascularização macular, ao contrário do PAN, que é mais comum, mas essa neovascularização macular é bem incomum. Então, acho que esse caso é interessante para publicar, você compartilha os dados e vira coautor também, né? Certo. Tá? Tá Ótimo. certo. Então, parabéns. Bom, Gustavo que acompanhou, a Lívia que fez, né, que viu esse paciente, fez esse diagnóstico e teve essa documentação excelente, fez essa revisão muito detalhada, muito bonita. Parabéns, tá? Então, Lívia, se você puder descompartilhar a tela, a gente vai falar do artigo. A Renata que vai apresentar, Renata R2. Renata, se você compartilha a imagem. Isso. Então, esse artigo, na verdade, fala é um pós-hoc do CAT, que vai avaliar quais são os fatores de risco tomográficos, tanto do time domain quanto do espectro domain. Alguns pacientes foram vistos inicialmente no time domain, para desenvolver 2 formas de perda visual nesses pacientes com degeneração macular, né? Ou esses pacientes fazem fibrose ou fazem atrofia geográfica. Então, o que esse trabalho mostra existem lesões predisponentes, que a gente pode dizer se esses pacientes têm mais risco de pacientes que não desenvolveram essas lesões. Então, é isso que a Renata vai comentar. Então, Renata, vai em frente. Boa noite a todos. Então, meu nome é Renata Maia, eu sou residente do 2º ano do serviço, fiquei responsável por apresentar o artigo científico da semana e gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação e pela escolha do artigo. Então, o título do meu artigo
traduzido para o português, são precursores de atrofia macular e cicatriz fibrótica, localizados no exame do ACT, no estudo, no ensaio clínico, né, no que foi o estudo CAT, que é um ensaio clínico do tratamento da DMRI neovascular. O estudo foi publicado em novembro de 2020 na American Journal of Ophthalmology. Então, para a gente entender um pouquinho do estudo apresentado hoje, a gente precisa conhecer um pouco do CAT. Ele foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico, que teve como N 1.208 pacientes, e ele analisou a eficácia e a segurança do tratamento da DMR úmida com ranibizumab e com bevacizumab. Ele acompanhou esses pacientes no ano 2 de segmento e no ano 5 de segmento, e a maioria das imagens que vão ser apresentadas nesse artigo foram pegadas desse artigo principal, desse estudo principal. Então, ele traz como uma constatação que a rápida redução do líquido retiniano após o tratamento com anti-VEGF em DMRI úmida causa uma melhora inicial na acuidade visual, seguida de uma piora gradual, principalmente no ano 2 e no ano 5 de segmento. E essa perda na visão é mais provável de acontecer na presença de cicatriz e atrofia. Então, os autores, eles pensaram que a gente poderia estudar melhor essa microanatomia da circulação retiniana, e eles trazem como hipótese que marcadores prévios no ACT ao tratamento com anti-VEGF podem predizer áreas de atrofia e cicatriz. E eles analisaram isso a partir de análise de pixel por tempo. Então, o objetivo principal foi identificar os precursores de atrofia macular ou cicatriz fibrótica em olhos tratados com anti-VEGF através da análise de pixel mapping no ACT. Os critérios de inclusão e exclusão foram do estudo CAT, e os pacientes realizaram retinografia colorida, exames de angiofluoresceína, o ACT inicial do protocolo foi o time domain, e as imagens do 2º ano e do 5º ano foram do spectral domain. E a retinografia colorida foi analisada por grupos de pesquisa, ambos foram cegos em relação aos outros grupos. Então, da nossa população do estudo, inicialmente foram 70 olhos, da 104ª semana do estudo CAT, só que 2 foram excluídos porque as imagens não estavam muito adequadas. Então, no final, a gente ficou com 68 olhos, que foram analisados no ano 2 de segmento, e 32 olhos com follow-up de 5 anos. As imagens, elas serviram para classificar em 4 grupos principais, então, com atrofia ou sem atrofia macular, com ou sem cicatriz fibrótica. Existiram amostras randômicas de 10 olhos com acometimento foveal e 5 olhos com acometimento extrafoveal. E o desfecho primário estudado foi a porcentagem de atrofia macular e cicatriz fibrótica nesses olhos com lesões precursoras identificadas no ACT. Então, o estudo CAT, ele define, né, o que são essas áreas de atrofia, com uma pequena diferença em relação ao estudo apresentado hoje, porque o estudo CAT ele traz como uma atrofia geográfica, e nesse estudo ele nomeia como atrofia macular. Mas seriam áreas bem definidas de despigmentação parcial ou completa no EPR, maior do que 250 micra, compatíveis com áreas da angiofluoresceína bem circunscritas de hiperfluorescência. Áreas sem atrofia geográfica seriam áreas de atrofia, mas que não preenchem esses critérios. Já a cicatriz fibrótica seriam lesões branco-amareladas na retinografia, compatíveis com angiofluor hiperfluorescente com staining. E sem cicatriz fibrótica, ele classifica como lesões hipopigmentadas no centro com hiperpigmentação ao redor. E ele marca nessa imagem de angiofluoresceína 6 milímetros centrais a fóvea para identificar as lesões nesse local. Então, os cortes de ACT que foram comparados com a retina e a angiofluor, foi listado essas alterações, né, de precursores. Então, atrofia no EPR com ou sem lesão, perda na camada de fotorreceptor, material hiperrefletivo subretiniano, DEP, qualquer neovascularização macular, fluido intrarretiniano, sub-EPR, espessamento ou afilamento da retina neurosensorial, e esse complexo, que eles nomeiam como complexo EPR plus drusa plus lesão complexa,
é que eles mostram tanto o afilamento quanto o espessamento. E, inclusive, OCTs sem achados também foram analisados. Então, a presença ou ausência de cicatriz em cada pixel foi analisada e foi vista a porcentagem em relação aos achados de OCT. E essa análise foi feita estatisticamente com intervalo de confiança de 95% e valor de P menor que 0,05. Então, dos resultados dos dados gerais, a média de idade foi de 78 anos, 57% eram mulheres e 99% brancos, e 56% eram tabagistas prévios, sendo 5% atuais. Então, dos nossos 68 olhos iniciais, os 37 receberam ranibizumab, 31 receberam bevacizumab, e qualquer pixel prévio com sinais de atrofia ou cicatriz foram excluídos dessa análise. Então, os resultados que a gente tem. 25 olhos tiveram atrofia macular no ano 2 de segmento, sendo 11 envolveram a fóvea, e 19 tiveram no ano 5, 19 de 32. Já em relação à cicatriz fibrótica, 26 olhos tiveram o acometimento, né, da cicatriz no ano 2, enquanto 13 tiveram acometimento no ano 5. Então, o estudo traz essas tabelas, apesar de terem muita informação, elas definem basicamente o quê? Essa tabela mostra o percentual de atrofia macular e cicatriz fibrótica precedido por essas lesões no OCT. Então, aqui, inicialmente, mostrando em relação à atrofia macular, a lesão que mais precedeu a atrofia macular foi o espessamento desse complexo lesão EPR mais drusas, que ele classifica. Já em relação à cicatriz fibrótica, a gente tem que qualquer neovascularização macular foi o achado que mais esteve compatível. Já essa segunda tabela traz a razão de chance, né, o odds ratio, de acontecer atrofia macular ou cicatriz fibrótica em determinadas lesões do OCT. Então, a gente vê aqui que foram estatisticamente significantes a atrofia do EPR com ou sem lesão, a perda de camada de fotorreceptores e material hiperrefletivo subretiniano e DEP. Já na presença de cicatriz fibrótica, foi novamente qualquer material neovascular. E tanto o afilamento quanto o espessamento da retina neurosensorial também foram estatisticamente significantes. Então, agora eu vou falar um pouquinho das imagens apresentadas no artigo. O autor ele apresenta essa comparação de 6 imagens. A imagem A é sempre a retinografia baseline, então antes do achado, seja de atrofia, seja de cicatriz fibrótica. A imagem B é a angiofluorescina com esses 6 milímetros centrais da fóvea marcados. E nessa primeira imagem, o autor mostra que a atrofia macular esteve mais presente associada a áreas prévias de atrofia do EPR. Então, aqui nas barras vermelhas, a gente marcam lesões de atrofia do EPR prévias compatíveis com essas lesões no OCT, aqui na imagem C, que a gente consegue ver na barra vermelha também. Na imagem D, a gente já vê a evolução no ano 2, né, com a presença de atrofia macular nessa região. E aqui na imagem E, a gente consegue ver as barras verdes, elas identificam áreas sem atrofia prévia do EPR, já as linhas violetas marcam as áreas com atrofia prévia do EPR. Então, a gente vê que pode acontecer realmente nos dois. A segunda imagem que ele traz é em relação à atrofia macular e a presença de neovascularização. Então, novamente, a imagem A é o baseline da retinografia no início do estudo. A imagem B, ele traz esses 6 milímetros centrais da fóvea com as linhas brancas indicando áreas sem lesão no OCT, como a gente consegue ver aqui as barras brancas no corte C. Já essa barra avermelhada marca a presença de neovascularização e de DEP. Na imagem D, a gente consegue ver a evolução no ano 2 com a atrofia macular. Em relação ao angiofluor, ele mostra nessa área as barras azuis, são áreas sem neovascularização prévias,
e a barra verde são áreas com neovascularização prévia. Então, novamente, ele traz que a atrofia macular ele pode acontecer tanto em áreas com neovascularização, tanto em áreas sem neovascularização. A terceira imagem que o artigo traz, e a última sobre a atrofia macular, ele mostra, novamente, o A é o baseline, o B, as linhas brancas mostram áreas sem lesão prévia no CT, e nesse corte B-scan a gente consegue ver a barra branca, são áreas sem lesão, e a barra violeta, áreas com líquido subretiniano. E na evolução de 2 anos, a gente consegue ver na imagem D a evolução para atrofia macular, e na imagem E, aí ele mostra as barras azuis, áreas sem lesão prévia, e essas barrinhas verdes menores, áreas com líquido subretiniano prévio. Então, novamente, que pode acontecer atrofia macular em áreas sem lesão. E a primeira imagem que ele traz sobre, a primeira e única, na verdade, imagem que ele traz sobre a cicatriz fibrótica, ele mostra, então, novamente, o baseline na imagem A. Na imagem B, essas barras vermelhas mostram áreas prévias de neovascularização, assim como indicada na barra vermelha na imagem C do ACT. E aí a gente vê na imagem D, na evolução de 2 anos, a presença da cicatriz fibrótica, e essas barrinhas amarelas que indicam áreas de desenvolvimento de cicatriz fibrótica que tinham áreas de neovascularização prévia. Então, realmente são associados. Então, como discussão, o artigo traz que a presença de atrofia macular realmente é multifatorial, ela pode acontecer tanto em áreas prévias de lesão complexa do PR e drusas, em áreas com ou sem neovascularização macular, e em áreas, inclusive, sem achados no ACT baseline, enquanto as áreas de cicatriz fibrótica são mais restritas a áreas de neovascularização macular prévia. Então, o estudo traz que há uma necessidade de antifibróticos em pacientes com DMR úmida, em pensar nesse tratamento que ainda não foi visto. E como limitação, ele usa que, inicialmente, ele usou o ACT time domain, e depois, no meio do estudo, ele trocou para o spectral domain. Ele fala que isso pode ter sido uma limitação na interpretação das imagens. Então, o estudo fala que, por ele avaliar por pixel, né, esses precursores, novas áreas de atrofia macular podem ocorrer sem áreas de neovascularização, e apenas com espessamento desse complexo subretiniano drusa-lesão. E ele fala, assim, que isso pode mostrar que a progressão da atrofia não necessariamente está associada à piora da forma da DMRI úmida, e sim uma progressão mesmo da forma natural da DMRI seca. Ele traz também que novos achados de OCTA devem ser avaliados em estudos subsequentes para um melhor entendimento dessa microanatomia e dessas lesões. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, gente. Obrigada. Obrigada de novo ao professor. Excelente, Renata. Então, a Renata fez um resumo bem rápido, que foi o que a gente pediu, de um artigo bem complexo e muito dado estatístico, e a Renata conseguiu resumir isso super bem. Parabéns, tá, Renata? Algum comentário sobre esse trabalho? O que a gente pode tirar desse trabalho da prática, da nossa prática clínica, não? Alguém quer comentar isso? Mauro, você ainda está aí? Cleide, André? Algum comentário? Então, assim, se alguém quiser falar, é só ligar o microfone e falar, mas basicamente o que esse artigo mostra, que a gente já sabe, né, mas que é importante, é que existem várias causas de você perder visão, existem várias lesões predisponentes que fazem esses pacientes com degeneração macular que a gente trata com antiangiogênico, como o CAT tratou, independente do antiangiogênico que você usa, eles têm perda de visões semelhantes ao longo do tempo. Eles perdem visão ou por uma atrofia geográfica, e tem algumas lesões prévias no início do tratamento que aumentam o risco desses pacientes perderem visão por atrofia geográfica, ou eles perdem por formação de uma fibrose, de uma cicatriz disciforme, né? Por células gliais que invadem esse tecido e destroem fotorreceptores. Existem outras lesões que aumentam o risco de perder visão assim. Quanto mais tempo
você seguir esses pacientes, maior o risco de eles terem uma perda de visão, que não é por fluido intrarretiniano, que é o que a gente trata, mas por perder fotorreceptor de uma outra forma, por atrofia ou por fibrose. E outro ponto importante é que a gente não tem, além dos antiangiogênicos, nenhuma forma de tratar fibrose ou de inibir crescimento de áreas de atrofia. Tá? Então, é interessante, o artigo fala muito de números, os dados estatísticos são muito grandes, e a Renata resumiu muito bem isso, mas na discussão, a discussão é um pouco acanhada em relação a perspectivas ou como pode a gente usar isso clinicamente. Na verdade, a gente pode imaginar que o paciente tenha risco, a gente continua tratando com antiangiogênico, mas a gente não vai reduzir esse risco ao longo do tempo com esse tratamento que a gente tem. De qualquer forma, é importante, eu acho que todo mundo lê e de uma forma crítica esse artigo. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente passa para o caso cirúrgico, para encerrar a reunião, pode ser? Então, Elisa, vamos lá? Boa noite. Meu nome é Elisa, sou preceptora de serviço, falo do primeiro ano e vou apresentar hoje a discussão do caso cirúrgico. Gostaria de agradecer ao Dr. Leandro Cabral, Dr. Sérgio Pimentel e a doutora Lívia Conce, que foi quem conduziu esse caso cirúrgico. Então, o nosso caso é de um homem de 67 anos que apresentou baixa de visão no olho direito há 15 dias. Ele já tinha sido submetido a um procedimento de vitrectomia há 3 meses, por descolamento de retina e um serviço externo. A acuidade visual desse olho era de MM e o olho esquerdo era 0,6. O paciente era pseudofásico nos 2 olhos. E no olho direito ele tinha uma opacidade da cápsula posterior, que a gente consegue até ver pela retinografia. No exame, o paciente apresentava uma cicatriz cororetiniana marcada no temporal superior e a rotura ela não foi identificada durante o exame. Então, diante desse caso, eu gostaria de abrir conduta para os assistentes de qual seria o procedimento mais indicado. Então, quem quer começar a discutir? Posso falar, Sérgio? Pode. Boa noite. Pode. Então, alguns comentários. Então, é um caso de descolamento de retina pós-vitrectomia, né? Esses casos, eles costumam evoluir bem rápido, né? Então, 15 dias, geralmente a evolução é até mais rápida do que isso. Uma pista, eventualmente, se a gente conseguir conversar com o paciente para saber onde que ele começou a rever essa mancha, mas muitas vezes eles não sabem porque realmente a evolução é bem rápida, e são casos que eu tento também resolver da maneira mais rápida possível, porque muitas vezes acaba se formando PVR bem rapidamente, né? Como eu resolveria isso? Se ele não tem uma faixa passada, eu acho que vale a pena um elemento circunferencial passado. Na cirurgia, eu colocaria perfluorocarbono e veria da onde que está saindo o líquido subretiniano, que às vezes fica mais grosso e você consegue ver aquele sinal do Schlerin, né? E você consegue identificar essa rotura causadora que muitas vezes é pequena e pode estar em qualquer lugar com esse descolamento de retina total. E você vendo e identificando essa rotura é um grande passo para você resolver esse caso. Quando você não consegue achar essa rotura, é bem mais chato, porque você vendo onde ela está, você trata com laser, sela a rotura e pode até deixar com gás, por exemplo. Então seria essa a minha conduta para esse caso. Perfeito, Leandro. Algum outro comentário? Alguma outra conduta diferente na cirurgia? Alguma outra forma de operar diferente? André, Leandro, Hélio? Não, eu conduzo igual o Leandro. O Leandro comentou bem. A minha experiência com pacientes pseudofásicos em que eu não acho rotura também é de usar um explante escleral, né, que é uma faixa. Né, geralmente eu uso uma faixa. E isso me dá mais segurança. Eu já tive insucessos com alguns pacientes na minha formação de residência, preceptoria, que até hoje eu fico com essa ideia de que uma faixa sempre vai bem nesses pacientes pseudofásicos. Mas é isso aí, o que o Leandro falou da tentativa de ver de onde está saindo o fluxo do líquido subretiniano é uma dica, é uma alternativa. Nem sempre a gente consegue, mas é isso aí. A minha conduta seria igualzinha. Perfeito. Então, a cirurgia há 3 meses foi Faco Vitré para catarata e floaters ou catarata e DR? Foi descolamento, professor. Tá. E você não tem
informação da onde era a ruptura original, né? Não, foi feito no serviço externo, a gente não tinha nenhum registro. Tá. Isso é interessante, né? Por que que descolou, né? Você pode imaginar, por exemplo, que você tem um redescolamento assim relativamente tardio. Deve ter sido deixado com gás esse olho, né? A gente não está vendo nenhuma estrela de PVR, porque PVR é a principal causa de redescolamento tardio, né? Então não é PVR que está causando o redescolamento. Possivelmente foi alguma contração de base vítrea abrindo uma pequena rotura, ou então uma rotura superior que ficou tamponada pelo gás por certo tempo, e quando o gás saiu totalmente, ela destamponou. Então, se tivesse que chutar, eu chutaria que deve ser superior pelo tempo que demorou para redescolar, né? Mas não dá para saber, como eu falei. E na dúvida, né, Leandro, colocar então uma faixa 360, você usa uma faixa 40, uma faixa 42, a vantagem dessas faixas você dá 4 pontos, 1 ponto por quadrante, 4 pontos no total, mais rápido de você passar. Ela não tem uma indentação muito grande, mas talvez você não precise disso, porque você não vê nenhuma ruptura aqui mais posterior, essa ruptura deve ser bem anterior e deve ser pequena. Aí o negócio é identificar essa ruptura durante a cirurgia e bloquear adequadamente. Se a dúvida é o tamponamento, e se você não encontrar a ruptura, esses são os problemas, né? Então, acho que é um consenso isso, que foi o que o Leandro comentou aqui, é um consenso, acho que todo mundo faria de uma forma semelhante. Quer continuar? Então, foi optado por realmente fazer vitrectomia com a faixa 360, e aqui é o vídeo da cirurgia. Então, inicialmente foi feita a exploração, né, a procura da ruptura, foi identificada uma ruptura na região temporal inferior, foi colocado perfil carbono para que a retina fosse assentada e a gente pudesse também ter uma localização da ruptura. Depois disso, a ruptura foi identificada nessa região temporal inferior, próximo a uma região onde já tinha uma ruptura anterior bloqueada. E então essa ruptura foi marcada com endocautério, foi aspirado o líquido subretiniano na borda da ruptura, feita a troca com fluido ar, depois aspirado o perfluorocarbono. A ruptura foi bloqueada com laser. E foi optado por deixar o óleo de silicone, porque a gente estava com aquela dificuldade com o gás. Durante o fechamento da conjuntiva, das esclerotomias, houve migração do óleo de silicone para a câmara anterior. E foi feita a tentativa de remoção do óleo de silicone da câmara anterior. Foi feita uma paracentese e a injeção de metil. E aqui, gostaria de abrir para a discussão depois sobre como conduzir quando vem óleo de silicone para a câmara anterior durante a cirurgia. Foi feita essa retirada, mas no pós-operatório imediato, ainda tinha óleo de silicone na câmara anterior. Apesar disso, o paciente não apresentou aumento da pressão intraocular, que estava 18, e a acuidade visual melhorou para 0,2. E aqui são um OCT do pós-operatório, mostrando o óleo de silicone tamponando, ainda o menisco do óleo de silicone presente na retina, a mácula colada. E aqui eu gostaria de abrir para discussão sobre essa questão da migração do intraoperatório do óleo de silicone, já que, né, pode levar ao aumento da pio, pode levar a um glaucoma secular e também compensação corneana. Aí como é que os senhores gostam de manejar ou conduzir esses casos?
Bem, se alguém quiser fazer um comentário, então a vantagem aqui, Elisa, é que a gota residual que apareceu depois de você retirar era pequena. A imagem que a gente está vendo aqui à direita é uma bolha muito maior, e esse é o problema, né? Sim. Alguém quer comentar qual que é a técnica melhor para remover o óleo de silicone e para impedir uma entrada de uma outra gota de silicone? Esse é o problema, né? Posso, se alguém quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Então, primeiro, assim, aproveitar para falar sobre diagnóstico, né? Nem sempre é tão óbvio o diagnóstico de óleo de silicone na câmara anterior. Existem alguns casos onde existe um preenchimento total da câmara anterior por óleo de silicone, que você precisa ter uma certa experiência para ver esse óleo, né? Então, muitas vezes você vê aquele aspecto, parece que plástico da íris, e muitas vezes associado com um aumento grande da pressão, e esse paciente às vezes fica perdido, ninguém faz diagnóstico, e eu já vi mais de diversos casos assim, que você tem a câmara anterior totalmente repleta por óleo. Recentemente a gente teve um caso no ambulatório que foi bastante interessante, viu, Sérgio? Que o óleo de silicone ele ficou na câmara posterior, ele anteriorizou a íris e a lil ficou lá para trás, e essa paciente evoluiu com uma pressão super alta. Na verdade, ela tinha óleo na câmara posterior, uma coisa que eu, particularmente, foi o único caso que eu vi nessa minha prática, né? E ele fez um bloqueio pupilar inverso, né? Pelo óleo, né? Por isso Pelo que óleo, rodou tudo para frente. Foi algo que foi bem estranho. Foi até o diagnóstico foi porque realmente o que teria essa íris tocando a córnea e a lil lá atrás, sabe? E então foi algo que realmente eu indiquei exploração e estava repleto de óleo mesmo. E depois a paciente evoluiu com uma melhora do segmento anterior da anatomia, mas a pressão ainda está um pouco elevada. Mas Então, não tinha a sinéquia da cápsula anterior com a íris? Para esse silicone? Porque, teoricamente, o silicone teria que migrar para a câmara anterior, né? Teoricamente, né, John? E por isso que até foi algo que me chamou bastante atenção. Não tinha, foi uma facovitrectomia numa paciente diabética, e ela evoluiu assim. Então foi recente, e a íris toda para frente e a cápsula lá para trás. A Camila Ottoni, que está seguindo esse caso, ela até poderia, talvez, numa dessas reuniões, mostrar esse caso, porque eu acho que é um caso interessante para a gente ver, eu pedir para elas fotografarem isso, né? Agora, como remover, o que eu faço? Nesse caso, o óleo de silicone foi notado durante o intraoperatório, né? Então, primeiro, se você tiver como colocar um pouquinho de carbacol para fechar a pupila, eu acho que ajuda. Eu costumo fazer 2 paracenteses, injetar um pouco de viscoelástico numa paracentese e ir deprimindo a outra e rodando o olho para que o óleo saia. E aí, no final, eu tento tirar o óleo, um pouco do viscoelástico, porque se você também fica descomprimindo muito, cada vez vai vir mais óleo de silicone. O óleo veio geralmente porque você tem uma diálise, uma fragilidade zonular que fez com que esse óleo viesse. Se você descomprimir a câmara, ele vai continuar vindo. Então, geralmente, eu faço 2 paracenteses, injeto o viscoelástico de um lado e faço a depressão do outro, justamente para evitar essa descompressão. E aqui foi feita uma paracentese só. Eu acho que é mais difícil, assim, você fica descomprimindo toda hora, né? Então, são essas as considerações que eu queria fazer, viu, Sérgio? Ótimo, perfeito. John, alguma técnica diferente? Não, na cirurgia, 2 coisas. Bom, o pessoal está achando muito mais elegante fazer túnel para passar faixa. Eu realmente acho desnecessário. Já fiz muito e hoje eu faço exatamente o que o Sérgio falou para fazer. É interessante que vocês fizeram laser. Por que não fizeram laser enquanto o olho estava cheio de perfluoro? Vocês foram fazer só depois que fizeram uma troca gasosa? Não, eu acho que, na verdade, ele aspirou na borda e depois fez laser, mas ainda tinha perfluoro. Acho que se a Lívia quiser comentar, ela estava na cirurgia, ela pode falar melhor que eu. Não, se você vai pôr perfluoro, faça o laser, a não ser que você não consiga pegar a borda anterior. Aí sim você pode complementar quando tiver com ar dentro do olho. Tá? E a outra coisa, por que vocês usaram o silicone? Algum problema? Eu não teria usado silicone nesse. Terceira coisa, essa cirurgia em específico,
esse pouco de silicone que entrou na cama anterior, eu deixaria. Eu nem tentaria mexer, pelo risco, obviamente, de poder vir mais, descomprimir, vir mais óleo de silicone. Mesmo usando a técnica que o Leandro falou. É muito pouco silicone, você vai tirar logo. John, eu concordo totalmente com você. Assim, se você pôs perfluor, a visibilidade é tão melhor, né? Às vezes a gente que já é mais macaco velho, né? Você passa por cada aperto, quando você faz a troca fluido gasosa, começa a fazer aquela embaçamento da lio, você começa a não ver direito. Às vezes você tem até, nesse caso, poderia ter tido uma migração do ar para a câmara anterior, e aí você já não consegue fazer laser. Então, realmente, o que você conseguir garantir sob perfluor é muito mais fácil, a visibilidade é muito melhor. O que às vezes acontece em rotura pequena é quando você coloca o perfluor, uma parte do líquido do descolamento de retina fica aprisionado na anterior. E aí, quando você vai fazer o laser, você não consegue fazer da borda anterior mesmo. Então, você tem que acabar fazendo a troca fluido-ar, secando a rotura, e aí você termina. Mas o fato de você já ter feito uma parte do laser até te guia melhor quando você faz a troca fluido-ar, porque você consegue ver melhor. Então, eu te dou total razão nesse aspecto. Eu também faço do jeito que você falou. Ótimo. Fazer 3 comentários rápidos. Um, perfluor carbono e laser, que vocês dois comentaram, com certeza é muito mais fácil fazer o laser no perfluor, a retina está sentada, as marcas são muito mais visíveis do que no ar, então você tem perfluor dentro do olho, faz todo o laser, se possível, com perfluor dentro do olho. Segundo o que o John falou, só ressaltar faixa e sutura. Para colocar faixa, a gente sempre sutura, não tem outra forma de operar, menor risco e a gente está acostumado a fazer isso, é muito mais simples. Depois, para remover o óleo de silicone, primeiro, eu concordo com, a gente tem uma concordância aqui em tudo. Será que é necessário remover uma gota pequena, com risco de você estar migrando mais? Talvez não seja. Então, gotas pequenas, você vai remover esse olho em 2, 3 vezes, talvez não seja necessário uma quantidade pequena. Outras vezes, o óleo aparece no pós-operatório, você não vê no intraoperatório, acabou a cirurgia, está tudo bem, e no pós você vê silicone na câmara anterior. Daí, nesse caso, será que eu reintervenho para tirar? Talvez não seja necessário. Agora, se você tem uma quantidade maior de silicone, aí você pode ter um comprometimento do endotélio, pode ter aumento de pressão intraocular, então você remove. Para remover, eu acho que é fundamental você manter uma câmara anterior pressurizada. A pressão na câmara anterior tem que ser maior do que a do silicone. Então, você colocar viscoelástico, tudo bem, o viscoelástico pode conter esse óleo de silicone. No pós-operatório, se você deixar o viscoelástico, você vai ter uma hipertensão ocular nos primeiros dias, às vezes uma hipertensão ocular muito grande. Então, eu acho que o ar com uma infusão na câmara anterior, ela consegue segurar o silicone lá atrás, desde que você tenha uma pressão de perfusão alta na câmara anterior, tá? Então, você pode conectar o ar que você tem no aparelho, no vitriófago, e manter uma pressão de perfusão de, digamos, de 20 milímetros de mercúrio, mantendo essa infusão remove com uma outra incisão, então 2 paracenteses, uma você coloca o ar pressurizado, isso impede que o silicone continue migrando para a câmara anterior, com isso você abre uma outra paracentese para remover o óleo de silicone, você pode aspirar o óleo de silicone, ou pode fazer uma incisão maior, remover como foi feito aqui, e o ar pressurizando a câmara anterior impede a migração de mais uma gota, porque você tem uma ruptura zonular, isso acontece em pseudofácico, né? É difícil você ter isso em fácico. Então, você tem uma lesão zonular que ela não vai estar fechada, ela vai continuar aberta. Se você perder a pressurização da câmara anterior, você vai ter uma migração de outra gota, mais outra gota, e continua saindo silicone por lá. Então, você tem que ter um ar pressurizado, uma forma de você conter isso. Como é um procedimento no final da cirurgia, que você pode ter intercorrência por isso, se for realmente uma gota grande, você tem que fazer a remoção. Se for uma gota pequena, talvez não, mas a gente vê mais isso, pelo menos eu vejo mais no pós-operatório, gotas pequenas. Então, você não vê no intra, acabou a cirurgia, você não vê, e depois você vê no pós. É uma gota pequena, pressão normal, você vai tirar o silicone em 3 meses, eu acho que você pode até deixar, desde que não tenha nenhuma intercorrência. Para fechar, raramente a gente usa óleo de silicone. Então, pode perguntar para o John, para o Leandro, para o André, todo mundo tem experiência grande com vitrectomia.
A gente usa muito pouco óleo de silicone, é exceção a gente usar. Então, esse caso, eu concordo com o John, teria usado o gás também. Gás e posição, ali você já tinha uma introflexão. Agora, se no centro cirúrgico foi aquela fase que a gente não tinha gás, aí tudo bem, tinha que usar o silicone, e daí você tem essas intercorrências todas do silicone. Algum outro comentário ou não? Leandro, John? Ô, Sérgio, só para complementar, no acompanhamento pós-operatório aí, eu também não teria tanta preocupação, mesmo porque nesse caso específico a indicação seria de gás, talvez, pelo que a Lívia descreveu aí, foi um problema de material mesmo. E aí só acompanhando microscopia especular, porque é um paciente de 67 anos, né, já fez 3 intervenções, é só para acompanhar endotélio, para tirar um pouquinho mais rápido, talvez. Só lembrar da microscopia especular, você já tinha comentado assim meio por cima, mas só para ser um pouquinho mais empático, porque aí você não precisa esperar 3 meses num caso que talvez não precisasse do óleo de silicone, né? Isso, com certeza, com certeza. Elisa, alguma pergunta? Lívia, se você quiser fazer algum comentário, é melhor abrir o microfone e fazer. Sim. Então, a Lívia só disse que então você usou porque não tinha, vocês usaram silicone porque não tinha C3F8, a álcool não disponibilizou para nenhum hospital, teve uma falta grande, então a gente teve que usar óleo de silicone. Aliás, só para deixar aqui constar aqui, sabe quanto é que está um cilindro de C3F8 atualmente, Sérgio? Não faço ideia. Quanto? R$10.300. É uma então, fortuna. para realmente abrir para a atmosfera é algo que é complicado, né? A gente tem que tomar super cuidado, porque além da falta, é uma despesa muito grande, né? Exatamente. Então, acabou de usar o cilindro, quem usou, quem é o responsável pela cirurgia, tem que certificar no final, fechar as 2 válvulas, a válvulazinha menor e a maior, né, para não ter desperdício de gás, né? Ele pode ficar sem, né? Tem tanto pouco recurso por causa da pandemia, né? Ficar sem cilindro é complicado. E, Elisa, algum comentário final do caso? É isso mesmo, professor. Essas são as questões do óleo de silicone que a gente queria trazer com esse caso. Muito obrigado pelos comentários. Ótimo. Boa noite. Então, eu agradeço a todo mundo, todos que fizeram a apresentação, todos que discutiram, todos que assistiram. Foram apresentações excelentes, casos todos muito interessantes, o artigo também. E na semana que vem, quinta-feira que vem, a gente volta, então, no mesmo horário, às 7 horas. Um abraço para vocês todos, boa sexta-feira, bom final de semana. Até semana que vem.